nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Terminando o ano, né? Mais uma semaninha aí, a gente está passando para 2025, né? E o tema da mensagem: meus olhos viram a tua salvação. Eu convido você a abrir comigo no Evangelho de Lucas, no capítulo 2. Eu vou ler dos versículos 22 ao 35. Nós estamos aí celebrando o Natal de Jesus Cristo. Desde a semana passada já tivemos aí um culto voltado para o nascimento de Jesus, tivemos a cantata das crianças, uma mensagem em cima do mesmo tema, e esse é um momento propício para a gente falar sobre o nascimento de Jesus e tudo que esteve envolto ao nascimento de Jesus. E esse texto de Lucas, ele fala para nós sobre isso. Diz assim a palavra de Deus: passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor: todo primogênito ao Senhor será consagrado. E para oferecer um sacrifício segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolas ou 2 pombinhos. E havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que ele não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. E movido pelo Espírito, foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que ele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos em Israel, e para ser o alvo de contradição. Também uma espada transpassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Amém, igreja? Aparentemente um texto bem simples, né? Uma narrativa que acompanha, né, o nascimento de Jesus Cristo. Nesse período, né, que a gente está bem próximo aí à celebração do Natal. O Natal já é na quarta-feira que vem, embora nós sabemos, né, que essa não é a data oficial do nascimento de Jesus, mas é uma data que se estabeleceu para a comemoração do nascimento de Jesus. E o nascimento de Jesus foi aquilo que de mais importante aconteceu na história da humanidade até hoje: a vinda do Salvador. E Lucas narra aqui uma passagem simples, mas ela tem alguns aspectos bastante relevantes para a nossa vida, através do exemplo da vida de Simeão. Naquele momento, eles precisavam apresentar o menino no templo. Por quê? Porque Jesus era o primogênito. E havia uma lei dentro da lei de Moisés, em que, primeiro, ao 8º dia, o menino tinha que ser circuncidado. Nós não lemos aqui, mas o versículo Lucas 2:21 fala sobre a circuncisão de Jesus. Completados os 8 dias para ser circuncidado, o menino, deram-lhe o nome de Jesus. Ou seja, Jesus começou cumprindo a lei desde o seu nascimento. Foi circuncidado dentro da lei judaica ao 8º dia. E depois ele precisava ser apresentado ao sacerdote para ser consagrado, porque ele era o primogênito, o primeiro filho. É um texto que está lá em Levítico, capítulo 12, que depois, com o tempo, você pode ler na sua casa.
Mas além de Jesus ser apresentado no templo como primogênito, havia também uma lei em que Maria precisava cumprir um ritual de purificação dentro dos costumes e da lei judaica. A mulher era considerada impura enquanto estivesse sangrando. Então se esperava um período de 40 dias após o nascimento do filho, para que a mulher, depois que terminasse todo aquele período, ela pudesse se apresentar ao sacerdote e levar uma oferta, porque ela era considerada impura. E Maria então também estava naquele momento cumprindo também esse ritual, tanto que Lucas ele cita isso aí no capítulo 2, do versículo 22 ao 24 que nós lemos. Um detalhe interessante é que lá em Levítico diz que deveria ser levado um cordeirinho de 1 ano, ou caso a família não tivesse recursos para comprar um cordeirinho, levasse um par de rolas e 2 pombinhos, né? Um para oferta e outro para purificação do pecado, conforme o costume e a lei judaica. E Lucas cita aqui justamente um par de rolas e 2 pombinhos, indicando que a família de Jesus era pobre. Eles não tinham recursos para sequer comprar um cordeiro para oferecer naquele momento. E naquele momento em que eles vão para o templo, acontece essa passagem que fala de Simeão. A Bíblia não diz muito sobre quem foi Simeão, a não ser o que está aqui nesse texto. Simeão ou Simão era um nome comum, que significava Deus ouve. Simão Pedro tinha esse nome também, né? Simão, né? Deus ouve. E é muito interessante a gente olhar, porque apesar da Bíblia não dizer muito sobre Simeão, ela apresenta ele como um homem justo, alguém que caminhava em justiça, e também um homem piedoso, um homem justo e um homem piedoso, alguém que tinha temor a Deus. E também diz que o Espírito Santo estava sobre ele. Tudo isso está no versículo 25, ou seja, Simeão era um homem justo, piedoso, cheio do Espírito Santo, cheio da presença de Deus na sua vida. E porque ele tinha essa intimidade, essa comunhão profunda com Deus, o Espírito de Deus trouxe a ele uma revelação. Veja só que interessante, que lição para nós. Quanto maior for a nossa comunhão com Deus, quanto mais nós caminhamos em justiça, em piedade, mais cheios do Espírito Santo de Deus nós ficamos. E quando estamos cheios da presença de Deus, quando somos cheios da presença do Espírito Santo, Deus fala conosco. Ele nos ouve, Deus nos ouve e Deus nos responde. Isso acontecia na vida desse homem chamado Simeão. Deus falava com Simeão. Amós no capítulo 3, versículo 7 diz assim: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Aqueles que têm comunhão, intimidade com Deus, Deus fala com eles. Deus revela seus segredos. Deus revela coisas específicas. O salmista também no Salmo 25:14 diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais Ele dará a conhecer o seu conserto ou a sua aliança. Então vejam, amados, a importância de termos uma intimidade, uma comunhão profunda com Deus. Olhando para a vida de Simeão, para aquilo que a Bíblia revela sobre ele, nós devemos tomar como exemplo para a nossa vida. Piedade, justiça, comunhão, ser cheio do Espírito Santo, receber revelações pessoais de Deus. E Simeão havia recebido uma revelação de Deus. Ele ansiava tanto pela presença, por conhecer o Messias de Israel. Veja só, né? A Bíblia diz que na plenitude dos tempos Deus enviou o seu Filho. Desde quando foi pregado que viria da semente da mulher o Salvador, lá em Gênesis, até a vinda de Jesus Cristo, muitos e muitos séculos haviam passado, mais de 2000 anos. E chega um momento
em que a vinda de Jesus é estabelecida, e o Espírito de Deus começa a mover, a tocar o coração de pessoas que ansiavam pela vinda do Messias, que desejavam a vinda de Jesus Cristo. Notem se isso não está acontecendo com a igreja verdadeira de Deus no mundo hoje. Se não cá no nosso coração um anseio e um clamor pela volta de Jesus Cristo. Nós olhamos para o mundo, para a condição que o mundo se encontra. O mundo jaz no maligno, né? Esse mundo tenebroso. O nosso coração começa a se despertar para a vinda de Jesus, porque está próxima. Assim como despertou o coração de Simeão, eu vejo hoje muitas pessoas dentro da igreja que estão tendo essa sensibilidade de que Jesus está às portas, de que as profecias estão se cumprindo, de que o tempo da graça está se fechando, que as coisas estão afunilando para o final profético que Deus revelou na sua palavra. Simeão andava com Deus, tinha comunhão com Deus, ele sentiu e teve revelação do Espírito Santo que ele não morreria sem antes ver o Messias de Israel, sem antes ver o Senhor Jesus Cristo. E o texto diz que, movido pelo Espírito de Deus, versículo 27, ele foi movido, impelido pelo Espírito de Deus, para ir no templo, naquele exato dia, naquele exato momento, naquela hora. Não foi coincidência, foi provisão de Deus. Deus havia revelado para ele, e ele vai impelido pelo Espírito para o templo. E quando ele entra no templo, você imagine a cena. Ele se encontra com um homem, uma mulher e uma criança, um bebê de 40 dias. E o Espírito Santo diz para ele: esse é o Messias de Israel. Eu imagino que a emoção no coração de Simeão foi tão grande que ele tomou, o texto diz que ele tomou nos braços e louvou a Deus. A gente imagina a cena, né? Tomando o bebê de Maria, levantando e louvando e adorando a Deus. E as primeiras palavras que Simeão diz, ele diz assim para o Senhor: agora o Senhor pode me levar a hora que o Senhor quiser, pode me despedir em paz, porque o teu servo, segundo a tua palavra, viu aquele que é a salvação de Israel. Simeão não apenas viu, mas ele ainda teve o privilégio de pegar nas suas mãos o bebê, o menino Jesus, o Salvador. E então, amados, Simeão começa a profetizar naquele momento. E ele profetiza o seguinte, ele diz assim: porque os meus olhos já viram a tua salvação. Ali estava tendo uma revelação, um discernimento espiritual. Ele tem de Deus uma revelação e um discernimento de que aquele menino que ele estava vendo e que ele tomou de Maria e segurou nas suas mãos, ele era a salvação a qual o Deus Pai havia preparado. Porque os meus olhos já viram a tua salvação. Ele estava vendo o quê? Um menino, um bebê. Os olhos naturais viam um menino, um bebê, mas os olhos espirituais no coração, ele estava vendo o Salvador, o Redentor, aquele que resgatou as nossas vidas, aquele que nos deu salvação eterna. Ele teve discernimento e visão espiritual. Sabe por quê? Porque era um homem que andava com Deus, um homem cheio do Espírito Santo, um homem que tinha comunhão e intimidade com Deus. E a gente vai olhando tudo isso para a vida de Simeão e olhando para a nossa vida. Deus, o que está faltando em mim? Eu preciso mais comunhão com o Senhor, eu preciso mais tempo na tua presença, eu preciso passar mais tempo orando, para que o Senhor fale comigo como o Senhor falava com Simeão, para que o Senhor traga revelações na minha vida, nas dúvidas que eu estou tendo na minha vida. O que vai ser do amanhã? Aquilo que eu tenho orado e perguntado, por que a resposta não vem? Será que é porque nós não estamos tendo uma verdadeira intimidade com o nosso Deus? Porque nós estamos dedicando muito mais tempo para as coisas desse mundo, ao invés de buscarmos a presença de Deus, como nós buscamos nesse breve momento de adoração aqui, e pudemos sentir. Quem sentiu a presença do Espírito Santo? Foi claro.
foi algo sensível. A manifestação, o Espírito Santo está sempre, mas houve uma manifestação da presença. E isso nós podemos ter constantemente na nossa vida, se nós buscarmos com intensidade, com verdadeiro desejo, com anseio, como Simeão buscava. Não foi só Simeão, né? Eu não citei aqui nessa passagem, mas você vai ver um pouco mais adiante a profetisa Ana, mulher avançada em dias, viúva, e que ia constantemente ao templo, adorar o Senhor dia e noite com jejuns e oração. E Deus também se revela para essa mulher. Pessoas como eu e como vocês, mas que tinham um diferencial, que buscavam a Deus para valer, que investiam tempo na presença de Deus, que recebiam de Deus revelação e profecia. Simeão continuou profetizando que Jesus seria luz para os gentios. Ele não seria um salvador somente para a nação de Israel, mas ele seria luz para as nações. Os israelitas chamavam todos os demais povos de gentios, e Jesus aqui é declarado como luz para as nações, pela boca de um ancião, de um homem que orava e que desejava a vinda de Jesus. Simeão profetiza que Jesus seria o Salvador, não só de Israel, mas das nações. Aliás, Simeão, ele confirma uma profecia que está lá em Isaías 49, versículo 6. Ou seja, esse homem também conhecia a palavra de Deus. Ele lia as Escrituras, porque em Isaías 49, 6 diz assim: pouco é o seres meu servo para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer o remanescente de Israel. Também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Isaías havia profetizado isso, e agora Simeão profetiza novamente, apontando para aquela criança que estava nas suas mãos, que ele era o Salvador, não só de Israel, mas de todas as nações. Por isso a salvação chegou até nós também, amados. Nós não somos israelitas, né, de nascimento, mas nós recebemos a palavra de Deus, e ela se tornou viva, e recebemos a salvação de Jesus Cristo. Ele diz também, né, João 8,12, o próprio Senhor Jesus diz: eu sou a luz do mundo, né? Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12, o próprio Jesus testifica, dizendo, de novo lhes falava Jesus: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Ele é a luz do mundo. Simeão revela um pouco mais ainda, né? Ele se volta para o pai e a mãe do menino, que estão admirados com aquela situação inusitada que havia acontecido. E Simeão agora se dirige para Maria, e ele diz assim, apontando para o menino: esse menino está destinado tanto para a ruína, como para o levantamento de muitos em Israel. Tanto para a ruína, como para o levantamento de muitos. O que ele estava dizendo? Ele estava apontando que Jesus seria para alguns uma rocha de tropeço, mas para outros seria a verdadeira salvação. Porque aqueles que rejeitaram Jesus, para esses Jesus seria uma rocha de tropeço. O que ele aponta dizendo aí, destinado para a ruína. Aqueles que rejeitam a Cristo, que não recebem a Cristo como Senhor e Salvador, estão destinados para a ruína, para a perdição eterna. Por isso nós precisamos pregar para as pessoas que nós conhecemos, que ainda não creram de fato, que creram da boca para fora, mas não tem Jesus de fato no coração como Senhor e Salvador. Nós somos as testemunhas de Deus para isso.
Nós precisamos abrir a nossa boca, falar com essas pessoas, apontar a salvação, apontar o Evangelho, apontar o plano de salvação, para que elas possam compreender. E elas só vão compreender através de uma ação do Espírito Santo. Mas como nós não sabemos quem são os eleitos de Deus, Deus o sabe, nós devemos pregar, sem distinção, em toda oportunidade, falar de Jesus Cristo para as pessoas, especialmente nessa época, né? Onde há tanta oportunidade de falar, né? De Natal, né? As escolas comemoram o Natal, o comércio comemora o Natal, né? Muitas oportunidades de dizer o verdadeiro sentido do Natal. Nós somos os porta-vozes de Deus, para que outras pessoas sejam alcançadas. E Simeão diz, ele vai ser destinado tanto para a queda, quanto para o levantamento de muitos, e ele será alvo de contradição. Por que alvo de contradição? Justamente por isso, porque aqueles que rejeitassem não teriam a salvação. Uma contradição: para alguns ele salva, mas para os que o rejeitam, esses estão perdidos. Eu espero que todos nós aqui, inclusive os que estão nos visitando, tenham plena consciência de já terem crido e recebido Jesus como Salvador. E aí, amados, a gente vê o finalzinho do versículo. Ele diz para Maria que também uma espada transpassaria a sua própria alma. Ele estava profetizando para a mãe do menino que no final ela passaria por um momento de sofrimento muito grande. E isso se concretizou quando Maria acompanhou todo o suplício de Jesus Cristo, a caminhada para a cruz, o espancamento que ele sofreu. Maria foi testemunha de tudo isso. Ela estava vendo o Filho sendo crucificado. Ela viu quando Jesus expirou. Ela viu quando ele foi levado e sepultado. Então Simeão profetiza e diz: uma espada traspassará a sua própria alma. Isso aqui é uma simbologia para uma dor muito profunda. Uma espada que transpassa não só o corpo, mas a alma. Imagina a dor de uma mãe vendo um filho sendo sacrificado, morrendo, de uma maneira totalmente inocente, recebendo muita acusação e muito sofrimento. Simeão profetizou isso, e ele termina dizendo também: para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Esse último pedacinho do versículo, ele tem muito a ver com a nossa vida. Ele tem muito a ver com o momento de conversão. Porque ele diz aqui que a vinda de Jesus Cristo, ela faria com que os pensamentos dos nossos corações fossem expostos. A palavra pensamentos aqui, ela é a palavra grega dialogismos, e ela significa uma argumentação íntima. É o que aconteceu comigo e com vocês no momento em que nós entendemos que Jesus Cristo era de fato o Filho de Deus, o Salvador. Naquele momento em que nós cremos, recebemos, começou a acontecer em nós essa argumentação no nosso coração, aquela reflexão íntima. E a partir do momento em que isso acontece, revira os pensamentos da nossa mente. Esse é o significado de que manifestem os pensamentos dos corações. Traz a tua lembrança. Se não houve uma reviravolta na sua mente, nos pensamentos, no coração, nos sentimentos, quando Jesus Cristo entrou na sua vida, nunca mais foi igual, amados. Essa reviravolta, ela é um acerto de contas consigo mesmo, porque nos é trazida a luz, a verdade. A luz de Jesus ilumina o nosso coração, a nossa alma, e acontece então uma reviravolta, muda as opiniões e o propósito da nossa vida. Eu sou testemunha disso em minha vida, eu creio que você é testemunha disso na sua vida, porque Jesus, ele faz uma reviravolta. Não dá para ficar indiferente diante
da presença de Jesus. Mediante a aceitação ou a rejeição de Cristo, os verdadeiros pensamentos do nosso coração são provados. Para aquele que rejeita também, brota a verdade que está no coração da pessoa. Todas as trevas vêm para fora, a luz ilumina, as trevas vêm para fora. Se nós nos deparamos com as nossas trevas e aceitamos elas como verdadeiras, o que nós fazemos? Nós confessamos, nós nos arrependemos, nós nos prostramos diante de Cristo, nós admitimos os nossos pecados, e aí então Ele derrama a sua misericórdia, Ele derrama o seu perdão, e os nossos pensamentos, os pensamentos dos nossos corações foram então expostos e provados, e então uma transformação maravilhosa aconteceu na nossa vida. Isso é tremendo, né? É maravilhoso a gente olhar para isso e entender que nós somos de fato salvos em Jesus Cristo. Nós podemos ter essa convicção no nosso coração. E eu poderia perguntar aqui: você já passou por essa experiência? Você teve já os pensamentos do seu coração manifestos quando Jesus te confrontou? Glória a Deus por isso. Nós temos que ter passado por isso. Eu trago uma lembrança tremenda, porque quando isso aconteceu, foi uma transformação radical na minha vida. E eu já ouvi de muitos irmãos com quem eu conversei, com quem a gente ouve a história da conversão, e você vê a pessoa falando: pastor, mudou, eu não sou mais aquela pessoa, não consigo mais viver do jeito que eu vivia. É uma transformação maravilhosa, amados. Estava lembrando uma vez, conversando com o Ivan, o Ivan falando dessa transformação, dessa experiência. A hora que eu entrei, cumprimentei o Zé, da Gisele. A Gisele postou a foto do casamento deles nessa semana. Eu vi a foto do Zé lá, novinho. E o Zé falou: pastor, minha vida mudou muito, né? De quando eu era, de quem eu sou. Jesus faz isso, Ele muda a nossa vida. Os pensamentos, viram rebuliço na nossa mente, a gente transformado, amados. É isso que nós celebramos na semana do Natal. É isso que tem que trazer memória o nascimento de Jesus Cristo. É por isso que a gente olha para esses textos, que narram Jesus como menino, as passagens de Lucas principalmente, e a gente fala: Ele foi uma criança um dia, Ele nasceu de uma mulher como eu nasci, Ele se identificou com os meus pecados, Ele morreu na cruz por mim, Ele ressuscitou, Ele reviveu, Ele está sentado à direita do Pai, Ele enviou o seu Espírito para me acompanhar todos os dias da minha vida, para estar comigo até a consumação dos séculos. Ele não nos abandona, Ele não esquece o nosso nome jamais. Então nós podemos glorificar a Deus por mais um Natal na nossa vida, por mais um ano que vai terminando, e trazendo ao nosso coração essa firme convicção da nossa salvação. Isso aumenta, se é que a gente pode dizer, aumenta o nosso amor por Ele. Talvez isso incendeie novamente o nosso coração de amor, de paixão pelo nosso Salvador. E é isso que vai fazer com que nós também tenhamos o coração voltados a adorar a Ele. Onde a primazia, a prioridade do nosso tempo não vai ser desperdiçado numa rede social ou na frente da televisão, mas nós vamos também ter um tempo de qualidade na presença dEle todos os dias. Nós vamos ter aquele momento precioso de devocional, aquele momento precioso de colocar um louvor e ficar adorando a Ele, aquele momento em que você sai do seu trabalho e vai para um lugar e você ora a Deus alguns instantes e volta novamente a cumprir o seu trabalho, aquela escapada durante o dia de trazer a lembrança. Daniel orava 3 vezes ao dia, ele buscava a presença de Deus. A igreja primitiva, os discípulos iam ao templo 3 vezes ao dia adorar o Senhor. Você não precisa vir aqui nesse prédio 3 vezes ao dia, onde nós nos reunimos nesse templo, porque nós somos o templo hoje, e nós podemos adorar o Senhor em qualquer momento do nosso dia, em qualquer lugar, no trabalho, na nossa casa, em qualquer tempo. É isso que Deus espera de cada um de nós.
que a gente possa ter um coração como foi o coração de Simeão. Nós possamos buscar a Deus como buscava Simeão. E nós possamos andar na presença de Deus como andou Simeão. Que nós possamos receber discernimento, revelações de Deus, como recebeu Simeão. Tudo isso está ao nosso alcance. Basta que a gente se volte para o nosso Senhor e Salvador. Que a gente busque a Ele com toda a intensidade no nosso coração. E esse é um desafio para nós nesse próximo ano. Um desafio para a Igreja Manaim. Buscar mais a Deus. Buscar profundamente a presença de Deus. Tirar um tempo de qualidade na presença de Deus. Não é um tempo que sobra, amados. É o melhor do dia. Esses domingos, nós estamos de férias da escola dominical. E eu mesmo de domingo, 6h30, 7 horas eu vou acordar, não tem jeito, ou antes, E hoje eu tive um tempo desse de primazia. Eu levantei, e até antes de eu fazer o cafezinho para acordar direito, eu falei, vou fazer diferente hoje. Eu peguei uma Bíblia de estudo e comecei a ler. Eu terminei já a leitura desse ano, e eu estou lendo todos os anos. Eu comecei a ler, refletindo e olhando, inclusive os detalhes de uma Bíblia nova que eu ganhei dos filhos nesse ano, muito boa. E eu comecei a ler, eu não vi a hora passar. Eu parei no capítulo 8 e fiquei imaginando toda a criação de Deus, nos detalhes. E infelizmente hoje, se você tem navegado aí na internet, no Instagram, você vai ver que o Instagram está sendo bombardeado por uma ilusão, por uma mentira, que é a visitação de seres extraterrenos. Vocês já viram falar sobre isso? Vocês viram como está intenso nas redes sociais, no Instagram, essa mentira? E eles levam também a outras ideias imaginárias de que a Terra e a humanidade foi gerada por seres que visitaram esse planeta. E pasmem, eu estou vendo cristãos fazendo comentários, porque eu sou curioso e vou ver os comentários de algumas postagens. Pessoas que se autodenominam cristãos evangélicos, acreditando numa possibilidade diferente daquela que Deus revelou na Bíblia, acreditando que Deus pode ter criado inúmeras civilizações e inúmeros planetas. Ele pode ter feito tudo isso, mas a Bíblia nos revela que as únicas criaturas de Deus, além do ser humano, que habitam outros lugares além da terra, são aqueles que fazem parte do reino espiritual. As hostes espirituais, os anjos, arcanjos, querubins, serafins, e também aqueles que caíram da presença de Deus, as hostes espirituais do mal, Satanás e toda a sua legião de demônios que têm poderes, que podem se apresentar em diversas formas, que iludem o povo, iludem o mundo, iludem até cristãos. Como que as civilizações antigas tiveram a capacidade de fazer, por exemplo, as pirâmides e outras maravilhas? De onde eles receberam essa instrução? A Bíblia não revela, mas a Bíblia revela que a humanidade foi visitada a tal ponto por anjos caídos, que Deus precisou destruir através do dilúvio toda uma geração para começar de novo com a família de Noé. Então imagine o que aconteceu naquele período de tempo, para que Deus tomasse uma decisão tão drástica como essa. Então, nós precisamos voltar para a palavra de Deus. Não deixe que essas bobagens e essas ilusões façam afronta àquilo que Deus revelou. Não saia daquilo que Deus revelou. O que vai além disso é diabólico, é demoníaco. Toda sabedoria que vai além daquilo que Deus revelou não procede de Deus. João fala que há uma sabedoria demoníaca.
E o homem muitas vezes se envolve com as coisas ocultas e recebe sabedoria demoníaca da parte de demônios. Por isso a Bíblia nos orienta a não envolver com as coisas ocultas. Permaneça na palavra. Um sinal do final dos tempos é esse bombardeio que está acontecendo contra a palavra de Deus. São essas novidades e essas coisas loucas que nós estamos ouvindo e cada vez mais se intensificando. Outro sinal do final do tempo da graça é esse aumento absurdo da violência e da maldade. Coisas que nós ouvimos e passamos mal, como o assassinato daquela criança de 10 anos por uma pessoa, um vizinho que já conhecia e convivia com a família há mais de 4 anos. Coisas absurdas, né? Assassinou, esquartejou. A gente olha para esse tipo de notícia e fala: meu Deus, o que vai ser de 2025? Aonde eu vou me apegar para ter forças? A presença de Deus. Mergulhe na presença de Deus. Porque se a gente olhar para o que está acontecendo e para aquilo que vai acontecer ainda com o mundo, muitos podem entrar em desespero, muitos podem cair em ansiedade e depressão, porque está tudo profetizado na Bíblia, de que tudo isso aconteceria. Simeão aguardava o Messias e Deus revelou para ele a vinda, a primeira vinda. Nós precisamos aguardar e Deus vai revelar aos seus. Quanto mais próximo estiver a volta de Jesus, a verdadeira igreja vai estar cada vez mais consciente, porque Ele vai revelar para os seus. Ele revela para os seus servos. Ele vai mostrar: olha, está perto, vai preparando, prepara a sua casa, arruma a sua família, desperta o coração dos seus filhos, começa a falar da verdade, porque vai se aproximar esse tempo, como se aproximou e cumpriu para Simeão, vai se aproximar e cumprir a volta do nosso Salvador. O Rei está voltando. Amém? Vamos nos colocar em pé. Eu quero convidar o nosso Ministério de Música